E nós sabemos que nem tudo são mil maravilhas. Haja vista a gama de pacientes que foram implantados hoje. Existem muitas complicações com relação à parte dos implantes? Eu penso que a maior parte das complicações diz respeito a um aspecto que você citou bem. Talvez a falta de preparo do profissional. Exatamente porque quando se aborda áreas estéticas, nós temos uma chance de acertar. Se essa chance for perdida, os resultados eles são pobres, via de regra, porque eles vão ser compensados, são próteses compensatórias, etc, etc. Então, em áreas estéticas, a habilidade, o conhecimento do profissional tem um papel fundamental no resultado final, não é? Então, nós conseguimos hoje obter resultados altamente previsíveis, mas nós temos na literatura e nós temos na rotina clínica observado inúmeras complicações, e complicações essas relacionadas à deficiência na habilidade do profissional, na formação do profissional, a deficiência na colocação desse implante, a deficiência no diagnóstico, não é? E na condução dos passos clínicos. Fora a preservação, que seria os controles clínicos pós. E aí entra a obrigação do paciente, porque na verdade o profissional provê um trabalho de qualidade que deve ser mantido pelo paciente. E o cuidado de mastigação porque a primeira e coisa, de higiene é fundamental. A primeira coisa que o paciente senta na cadeira é que ele pergunta: bom, eu perdi essa raiz natural, esse implante é pro resto da vida? E aí o que você responde? Como era o seu dente que você perdeu, né? Então, via de regra, esse paciente tem que ter muito mais cuidado, porque nós estamos substituindo um elemento dental criado por um ser muito superior a nós. Os implantes são previsíveis? São, mas eles não são infalíveis. Exatamente. Então, ele está isento de cárie, por ser todo metal. Lógico. Só que o processo inflamatório que se dá numa raiz natural pode ser paralelo ou semelhante no implante. Então, às vezes muito pior. Né? Muito pior. Você tratar talvez de uma periimplantite, que é uma inflamação da gengiva, algumas vezes é mais catastrófico do que uma raiz natural. E é isso que o paciente tem que alertar. Então não existe assim, olha, eu vou colocar um implante porque o implante é melhor que uma raiz natural. Não, raiz natural é raiz natural, é insubstituível. A gente sempre fala o seguinte, que se sobre uma raiz natural você colocar uma coroa metalocerâmica, sobre o implante você colocar uma raiz metalocerâmica, esteticamente sem ser iguais. Não tem uma melhor ou pior, porque a qualidade estética vai ser dada pela coroa e não pela raiz, seja natural ou artificial. Então é isso que os pacientes e os profissionais, nossos colegas, têm que entender. Porque algumas vezes eles vendem o quê? Que o implante é melhor que uma raiz natural. E não é verdade. Então, esse conceito é que tem que estar muito claro na mídia. E hoje em dia existe uma máquina que eu quero vender implante, eu quero lucrar, eu quero fazer implante. Então tomem cuidado, tenha um profissional com muito critério, para que você não seja enganado. Porque muitas vezes dá para você aproveitar uma raiz natural, proteticamente reabilitando, e não necessidade de fazer a avulsão, a extração e a substituição por implante. Porque a estética, o resultado final, tem que ser o mesmo. Tecnicamente, sim. Fora os riscos que nós temos do insucesso, do problema de retração gengival, uma série de coisas. Então, o paciente, após ser reabilitado, os cuidados, como você falou, pós é por conta do paciente. Então, ele pensa que é para a vida toda? Não é. De que forma que ele vai cuidar desse implante? As técnicas de higienização, de fisioterapia, são as mesmas entre dentes e implantes. Ou seja, ele vai escovar dentro da técnica orientada pelo profissional, ele vai usar o fio dental. Em casos de próteses fixas, ele vai ter que usar outros dispositivos de apoio, que não significa que ele vai deixar o fio dental e a escova. Ele vai utilizar o fio dental, vai utilizar a escova, escovas interdentais, eventualmente alguns colutórios, e é fundamental o controle semestral ou anual do trabalho proposto, do trabalho realizado. Senão pode acabar perdendo tudo. Nem tem